Obrigado, Aline. Gente, eu quero ver quem está com a bandeirinha do Brasil aí, ó. Levanta bem alto aí pra gente ver. Aí, ó. Isso. Essa bandeirinha é legal demais, né? Eu lembro quando eu era pequeno, na minha escola, a gente sempre recebia essas bandeirinhas durante, né, as datas mais cívicas, né? Dia da bandeira, bandeirão sempre tá valendo também, né? Mas essa de madeirinha, assim, pequenininha, que eu vi tanta gente girando para um lado e para o outro enquanto conversava aí, acho que dá um significado um pouco de nostalgia, porque a gente via muito isso nas escolas e hoje a gente já não vê mais, né? Eu, inclusive, tenho visitado muitos exércitos, né? Então, a gente teve no Dia da Bandeira, lá na 4ª Região, que é o que tem toda a predominância aqui sobre nossa área, né? E eu filmei a entrada dos militares ali, marchando, fazendo toda aquela referência para a bandeira, né? E, de repente, uma apoiadora minha me mandou no privado, falando assim, pô, Bartô, fiquei até emocionado aqui, chorei mesmo, igual criança, lembrando da minha época de escola, como a gente cultuava muito esses símbolos patrióticos, e hoje o que a gente vê é apenas toda a agenda da esquerda ocupando o Senado, né? Não sei quem sabe aqui que dia que é o Dia da Bandeira, mas é dia 19 de novembro, né? Que cai no mesmo mês da consciência negra, e aí fica muito claro o que ela falou para a gente, né? Como que a gente só discutiu o protagonismo do negro, todos os direitos dos negros, toda essa conversa que segrega toda a população entre cor, né? E nada foi se falado sobre a bandeira, sobre esse símbolo tão grande do patriotismo. E aí a gente vê que realmente a agenda está sendo tomada por aqueles que são poucos, mas fazem muito barulho. E aí é sobre isso que eu quero falar com você, sobre ativismo, sobre como que eu comecei minha vida no ativismo, como que as coisas vão acontecendo e como que cada um aqui pode se tornar cada vez mais ativista. E ativismo é o quê? É atividade, é movimento em prol daquilo que a gente acredita. Tem os ativistas de esquerda, que vão estar cultuando toda a sua agenda ali, né, falando o que foi muito bem demonstrado aqui pelo Fernando Borja. Aqui, eu acho que ele teve que sair, que tem uma agenda bem extensa, está visitando várias cidades, mas ele comentou comigo e eu falei com ele o tanto que é importante ter pessoas cada vez mais, uma abraçando aqui um ponto, outra abraçando outro ponto, e a gente vê como que foi tão boa a palestra dele, trazendo os dados e fatos, toda aquela impressão que a gente já tem de, pô, tem uma coisa errada, está forçando a barra. Então a gente ouve um negocinho aqui, outro negocinho aqui, aqui ele mostrou muitos dados aí, como que realmente tem toda uma estrutura, uma estratégia, uma agenda, financiamento, para quê? Para subverter valores da nossa sociedade. E por que isso acontece, né? Justamente porque quando você tira os pilares principais, você deixa as pessoas um pouco perdidas. E as pessoas perdidas entram mais em conflitos, não só com outras pessoas, como com elas mesmas. E as pessoas, quando perdem seus valores principais, elas perdem seus norte. E aí ficam suscetíveis a tudo que pode vir por aí, né? Então, daí a necessidade da gente fazer valer os valores que sustentam a nossa sociedade, os valores que foram toda a base da formação da nossa sociedade. E daí vem o nome de conservadores, que são aqueles que aceitam sim mudanças, mas desde que se faça de forma bem paulatina, bem com cuidado, para que não se perca todos esses valores aí que serviu de norte esse tempo todo, né? E aí até dentro disso, eu falo bastante que dentro do meu mandato, a gente tem uma pauta muito ideológica, né? Tem deputados que são classistas, que defendem uma classe, deputados que são bairristas, municipalistas, que defendem uma região, né? Tem deputados aí que são fisiológicos, que defendem tudo aquilo que o público quer ouvir, e tem deputados que são ideológicos, que é o caso como eu sou, que tem toda uma linha de valores bem clara, bem definidas, e aí negociar com outros parlamentares, negociar com as meias das autoridades, né, que são pessoas comuns como todos nós, e que não gostam de ouvir não, né, é muito complicado, mas eu deixo bem claro que meus valores eu nunca ponho na mesa. Justamente porque se a gente começar a abrir mão aqui um pouco do valor aqui e outro ali, a gente se perde e não consegue entregar aquilo que a gente se propôs logo no começo. Então, enfim, dentro dessa base conservadora, dentro desses valores que a gente defende, né, eu gosto muito de
de dar um exemplo muito simples, que são através de receitas, né? Receita de bolo. Quem que já fez bolo? Pelo menos uma vez na vida, né? Ah, tive uma ideia boa, quem sabe a gente tirar um ingrediente como leite e trocar por água. Olha que ideia boa, né? Porque o leite é um pouco, né, gorduroso, ele ataca um pouco o intestino, então a gente vai colocar água, nós somos formados por água, né? Grande parte do nosso corpo é água, a água é uma coisa que traz hidratação, a ideia é boa, olha como é que é boa a ideia, né? A gente vai floreando, a ideia é boa, mas tenta fazer isso na prática. O bolo se desintegra, não tem jeito. Então é isso que eu vejo também na nossa sociedade. Às vezes as ideias vêm todas bonitinhas, bem justificadas, porque justificativa, papel, né, aceita tudo, né? Conversa, aceita tudo. A gente pode dar várias justificativas bonitinhas, mas na prática, quando a gente muda valores essenciais, quando a gente muda questões essenciais, o que você faz é desintegrar totalmente aquela estrutura que estava ali prévia. Então, por isso que é importante nós estarmos cientes de cada valores que a gente tem aqui. Inclusive, ontem eu tive no Instituto Histórico Geográfico aqui de Montes Claros, né, onde eles cultuam muito o valor de conhecimento, coragem e fé, né, que é o que deu a fundação da cidade de Montes Claros. E assim, e a gente vê como que esses valores que a gente vai cultuando, cada sociedade, cada localidade tem, são tão importantes para poder manter a história e o caminho que a gente sabe de onde começou e fica mais claro para entender para onde que a gente deve ir. E aí, dentro disso, volta agora para o tema específico da palestra, que é o ativismo, né? É como que é importante ter pessoas lutando por isso. Eu comentei que agora que eu falei com o Fernando Borges ali, não, que bom que tem uma pessoa que traz essa palestra, que traz aqui, traz acolá, e vai levando, e vai levando. Por que vocês não podem ser uma pessoa dessa? Qual que é a diferença de vocês para o Fernando Borges, ou por mim, ou para o próprio Bruno Engler, ou a Lu, ou tantos outros que vão falar aqui? Qual que é a diferença? Acho que a única diferença é que a gente tomou a iniciativa de começar, de dar o primeiro passo. Eu tenho 40 anos de idade, eu falo que eu renasci aos 33, 32 anos de idade, que foi quando eu entrei no instituto, que chama IFL, Instituto Formador de Líderes, Instituto Liberal. Eu me vejo como liberal conservador, essa que é a minha formação, né? Tem mais força dentro do liberalismo e com muita influência do conservadorismo. E ali eu fui entendendo como que é importante, né, dentro da doutrina liberal, o valor do indivíduo. Como que o indivíduo faz a diferença, como que o indivíduo, levantando da cadeira e indo atrás, ele influencia muito. E aos poucos, a gente vai se entrando aqui, vai vendo outro ali, vai vendo pessoas que nos inspiram, né? Dentro desse instituto, tinha duas pessoas que para mim era muito forte a imagem delas. Eu ficava assim, nossa, ela faz isso, e eu estou aqui preocupado com o que eu vou fazer hoje à noite, numa baladinha que eu vou. Estou preocupado com a minha viagem de feriado, enquanto, né, o próprio Fernando mostrou aqui, como estão atacando essas crianças, o nosso futuro. Então, peraí, será que não dá para eu poder começar a fazer um pouquinho mais pela sociedade, não? Será que em vez de eu só pensar em currículo, viagem e festas, eu posso começar a pensar também na sociedade? Posso me doar um pouco mais para isso? E aí, aos poucos, eu fui seguindo esse caminho de aproximar, né? Entrei no Partido Novo, né? Quando eu cheguei aqui, Bartoldo Novo, não sou Bartoldo Novo mais não, viu, gente? Eu sou Bartoldo Ovo hoje, mas ano que vem vai ser Bartoldo de novo. Mas, enfim, entrei no Partido Novo, fui um dos 10 primeiros aqui a entrar. É um partido que eu acreditava muito, né? Não vou entrar em detalhes agora, mas era pensando justamente em mudar a sociedade. Sei que a política tem papel fundamental nisso, então comecei ali por conta disso. Ao mesmo tempo, estavam saindo todas aquelas manifestações de não é pelos 20 centavos, e sim por toda a corrupção que indigna o povo, né? Então ficou, não é pelos 20 centavos. E fui para a rua, comecei a conhecer pessoas como a própria Lu, que hoje vai falar aqui, como o próprio Bruno Engler, né? Lá atrás, 2015, 2014, 2013, a gente já começou a conhecer esse pessoal todo. Então comecei para as ruas em 2013, como eu era focado nas atividades partidárias, de formação do partido, eu não me envolvia
com formação de grupos ativistas, né? Como tem Nação Conservadora, MBL, todos esses outros grupos aí que a gente vê, que lá atrás já estavam se formando e consolidando nessa época. E eu tinha livre acesso a todos eles, porque eu era do Novo, mas o Novo não ia para a rua, era só eu e mais uma que ia para a rua. Então a gente acabava que encontrava guarida em todos esses grupos e era aceito em todos esses grupos, que a gente não competia um grupo com o outro. E fui fazendo, e fui indo, e fui fazendo, e de repente, aos poucos, fui tomando frente também das organizações, né, porque falta muita gente boa nesse meio, falta muita gente que entende perfeitamente os princípios da legitimidade, que é fazer o certo, independente do que seja, custe o que custar, que é ter estrutura, ter base para poder inspirar outras pessoas, enfim. Então, aos poucos, a gente vai entrando, vai conhecendo outras pessoas, vai se organizando, e foi fazendo muita coisa. Eu lembro que, quando saiu o impeachment da Dilma, a gente olhava para aquilo ali, né? Quem estava aqui nas manifestações do impeachment da Dilma? Pois é, vocês lembram como que era o sentimento de que esse impeachment é nosso? Nós fizemos esse impeachment, nós contribuímos claramente para esse impeachment. Então, essa sensação foi muito boa, né? E ali foi 2016, nós estamos falando de 5 anos já desde esse tempo. E muitas outras lutas, né? O Fernando até mostrou um vídeo aqui, que estava o pessoal lá do Sapatão falando que ia fazer revolução, e o pessoal gritando família do outro lado. Eu estava lá nesse dia, na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Acho que até a Lu e o Lúcio também deviam estar nesse dia também, porque estavam sempre, né? Vocês vão começar a ver que é tudo figurinha repetida, todos os movimentos que você vai, são sempre as mesmas pessoas, e aos poucos vai entrando gente nova, e de repente dá um estalo, e entra muita gente uma vez, é como se estourasse um cano, e viesse mais vários outros grupos, várias outras pessoas, e por isso que a gente tem que estar aqui insistente para dar base para essas pessoas que vão vir, né? Mas enfim, e aos poucos eu fui vendo que a gente vai fazendo diferença, e que a gente vai sentindo que o resultado acontece. Hoje eu estou no parlamento, né? Tive que fazer um ajuste no meu grau de ativismo, porque uma coisa é, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro como líder de uma nação, que tem todo um povo que segue ele, subir no 7 de setembro e agir como um verdadeiro democrata ali, falando, olha gente, precisamos mudar aqui, a situação não está legal. Conclamo todo o povo brasileiro, ordeiramente, vir para a frente do Congresso, pressionar o Legislativo, que é a instância correta para poder fazer o impeachment de um ministro que não responde mais pelos anseios de uma população. Então, povo, lute pelo que vocês acreditam, mas de forma ordeira, e espero que todos que estão na rua, Brasil afora, venham para o Congresso e fique aqui, não saia daqui, até pressionar os seus representantes a fazer o que é certo. Isso é um estatista. Só que o Bolsonaro foi lá, infelizmente, errou a mão e deu de ativista. Chegou lá e xingou tudo que te xingou, lavou nossa alma, colocou para fora tudo que a gente queria falar, mas ele agiu como ativista. E aí que é o grau ali que eu falo que nós parlamentares, nós lideranças, temos que fazer essa medição. Porque a partir do momento que ele chegou lá e pôs tudo para fora que a gente gostaria de colocar, xingando Deus e o mundo ali, o sistema vem e dá resposta. E aí veio essa carta que ele teve que pedir desculpa para os poderes, falando que respeita as instituições, e infelizmente a gente perdeu a possibilidade mais próxima que a gente tinha de fazer um impeachment de um ministro que seja, e que calaria todos os outros e não deixaria eles avançarem como eles vêm avançado nessas pautas contra a nossa liberdade. Então, dentro disso, eu tive que fazer essa própria medição ali, vou deixar de ser ativista, né? Vou ter que ponderar aos poucos. É claro que a veia do ativismo, a paixão que a gente carrega, de vez em quando a gente erra a mão, dá um grito maior aqui, outro ali, mas enfim. E aí, no parlamento, eu tomei essa postura de baixar bastante meu ativismo. Engraçado que os colegas que lá estão hoje, eles falam muito assim, pô Bartô, quando você veio para cá, a gente ficou sem saber o que seria, o inferno que você ia causar aqui, estava todo mundo com medo de você. Você chega aqui, é um cara gente boa, tranquilo, fácil de lidar, tem suas coisas que você bate o pé, finca o pé e não abre mão, mas a gente respeita, porque a gente vê que é de valor
você não faz isso para parecer, você não faz isso para fingir que é uma coisa. Então, o que eu vejo dentro do parlamento muito é justamente essa figura que eu falei aqui para vocês, da legitimidade também. Lá, muitas vezes, eu vejo coisas que eu fico revoltado, mas não tenho o que fazer. E, de repente, quando o outro erra a mão, é que dá o espaço, a lacuna, para a gente entrar brigando, achando ruim, gritando. Por quê? Porque aí eu estou com legitimidade, ninguém pode me questionar. Exemplo disso é o caso do BOP, né? Que fez um brilhante trabalho junto com a Polícia Federal, no sul de Minas, em Varginha, que fez uma operação exitosa, 100% exitosa, porque não houve nenhuma morte de nenhum inocente. Então, para mim, isso é uma operação exitosa, lá em Varginha. E, de repente, uma deputada que é do parlamento vira e fala, é um absurdo isso, me solidarizo com as mães das pessoas que morreram e vamos investigar a polícia pelo ato que ela fez e tal, etc. Pô, olha que recado ruim para a sociedade que ela deu, né? Gerou revolta em todas as classes, queimou o filme da esquerda, a própria esquerda reconhece que se queimou o filme da esquerda, e aí diante toda essa fala totalmente desproporcional, no momento totalmente desproporcional, porque aquilo ali nem era bandido, era terrorista, né? Com arma de derrubar avião, deu espaço para quê? Para minha veia ativista levantar um pouquinho. Arrumei uma confusão no grupo de WhatsApp dos deputados. E bati muito, reclamei e tal, etc. E aí até o ponto deles virar e falar assim, peraí, deputado tem que responder para deputado, não. O deputado responde para a sua base, responde para os seus eleitores. E aí eu fui e puxei, não, mas o que eu estou fazendo aqui é uma conversa que eu acho que todos nós precisamos ter aqui, que é muito séria. Porque, e se deputado subir ali e defender estupro? E se deputado subir ali no plenário e defender racismo? Nós vamos ter que ficar calado, então, porque ele responde só para o eleitor dele? Então, o que eu chamo aqui é que a Assembleia entenda que, por mais que nós representamos o povo como todo, como uma Assembleia, e que cada um represente uma parcela da sua população, a gente deve sim defender as ideias que aquela parcela representa, mas nunca afrontar toda uma população por conta daquela parcela. Então, uma postura correta do parlamento é não extrapolar, é não ter essas arestas que incomodam tanto. Tem vários deputados lá que eu discordo plenamente, que são ideologias totalmente contrárias à minha, mas eu respeito, porque eu sei que a vivência que ele teve, o contato de informação com que ele esteve, foi totalmente diferente da minha. Então levou ele para um viés de uma visão diferente da minha. E o respeito é fundamental nesse momento, até mesmo para ter o diálogo e fazer valer que a visão dele influencia a mim e minha visão influencia ele, para a gente buscar o consenso daquilo que realmente representa toda uma sociedade. Então, enfim, dentro disso, o que eu quero falar é que dá para ser ativista diariamente, aonde é que vocês estejam. Desde que vocês controlem todos os posicionamentos que vocês têm, para que não errem a mão e não percam a legitimidade, mas que façam a diferença. E que essa diferença é necessária, essa atuação é necessária, de cada um aqui. Porque nossa sociedade, por muito tempo, achou bonito falar que a gente não discutia religião, política nem futebol. E isso fez com que todo mundo virasse as costas pelas políticas e as políticas tomassem o rumo natural de qualquer coisa tenha o seu rumo, qualquer de olhar o seu próprio interesse. Se o principal interessado é a população não está preocupado, então por que eu vou estar preocupado com a população? Vou olhar o meu interesse. Meu interesse aqui é ajudar meus amigos que estão próximos de mim, meu interesse aqui é fazer valer as minhas ideias apenas e não ligo para nada. E foi isso que aconteceu com a nossa população, foi isso que aconteceu com a nossa sociedade. E aos poucos, o que a gente vê é que este contraponto ficou tão absurdo que fez nascer o outro lado, que é esses movimentos conservadores todos que têm acontecido, né? Semana passada eu estava num congresso no sul de Minas. Quer dizer, eu estava viajando, não pude estar no congresso do sul de Minas, mas eu fiz uma gravação para um congresso conservador lá em Poços de Caldas, sul de Minas.
Na semana retrasada, até muitos aqui estavam também no congresso em Belo Horizonte, da Nação Conservadora. E a gente vê brotando cada vez mais. E isso é o trabalho de quê? De uma pessoa ali naquela região que falou assim, pô, isso faz sentido para mim, a gente precisa promover mais essas ideias, quero fazer alguma coisa, né? A Aline aqui, junto com o grupo todo Veritas, né? Sentiu essa necessidade também, vamos fazer aqui em Montes Claros, e começa a ativar, e começa a fazer, e eu vi as fotos que ela foi mandando ao longo desses últimos 2, 3 dias, da organização aqui, essas cadeiras, essas bandeiras, essas coisas, tudo aqui foi colocado por pessoas normais, pessoas que não são profissionais nisso, mas que sentiram a necessidade de fazer alguma coisa, porque acreditam que eles vão fazer diferença para o país. Então, gente, é assim, acreditem em vocês, saibam que cada um aqui pode fazer uma enorme diferença. Que nem eu falei, eu fui assim, aos poucos fui fazendo, quando eu fui ver, pô, a gente conseguiu fazer um impeachment, derrubar um presidente, pô, a gente conseguiu pressionar tanto na Lava Jato, que prendeu 260 pessoas das mais poderosas do Brasil, o empresário mais poderoso do Brasil foi preso, o político mais poderoso do Brasil foi preso. Por quê? Por causa de movimento de pessoas na rua. E foi muito? Não, foi pouquíssimo. Quanto que enche um carnaval de rua aí? Quantos milhões de pessoas que a gente vê um carnaval de rua aí? A gente pega essa manifestação de 7 de setembro, quantos milhões que deu na rua? Alguém sabe aqui, mais ou menos, quanto que deu? Roberto, fala aí, aqui em Montes Claros foram quantas mil pessoas? Quantos? Só em Moca, hein? A maior de todas. Maior manifestação de todas em Montes Claros, 30 mil. Qual que é a população de Montes Claros? Pois é. Fora itinerante, né? Tirando a itinerante, vai lá para os 550, não é isso? Pois é. Se a gente pega no Brasil inteiro, acho que foi em torno de 5 milhões, mais ou menos, de pessoas na rua. Qual que é a população brasileira? 215, 230, 220. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se 10% das pessoas fossem para a rua, se 20 milhões de brasileiros, 23, 22 milhões de brasileiros fossem para a rua, vocês podem ter certeza, nenhum político ousaria fazer gracinha mais com ninguém. Porque quando você põe muita gente na rua, você põe aqui, ó, é isso daqui que você está vendo, ó, o tanto de gente aqui, ó. Não tem um que é mais doidinho, não tem um que é mais centrado, tem um que está caladinho, prestando atenção em tudo, tem um que está mais de boa, mexendo no celular, tem de tudo. Quando você coloca muita gente na rua, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se um doido ali resolve tacar pedra no vidro e de repente todo mundo taca pedra também e invade, e põe fogo. É um barril de pólvora. Você não sabe o que vai acontecer. Cheio de pólvora no chão, os nervos à flor da pele. Todo mundo revoltado, porque quando a gente vai ver política, a gente fica revoltado com as coisas que lá acontecem. Então, político tem medo de povo na rua. Não tenham dúvida disso. O que a gente precisa fazer mais é criar mais essa cultura. Hoje, nós não temos povo na rua, a gente tem povo que passeia pela rua, né? Porque né, até 30 mil aqui, quantas horas? Ficou 2, 3 horas, depois todo mundo foi para casa, não foi? Pois é, mais ou menos assim que funciona. O dia que a gente for para frente do Congresso, não sair de lá enquanto impeachment um ministro que não está respondendo devido às suas atribuições, que vem com a cara de pau, lavada, falar na frente de todo mundo que é o poder moderador, isso não está na Constituição, isso claramente é um golpe. Isso claramente é um golpe. E a gente aceita. Quando eu comecei na vida de ativismo, lá em 2013, você vai conhecendo aqui, vai entendendo ali, vai ouvindo aqui, teoria das tesouras, vai entendendo tudo como é que funciona, Foro de São Paulo, vai vendo como é que tudo isso funciona, né? Até Foro de São Paulo mesmo, eu falava com os outros, ninguém acreditava, todo mundo ficava assim, esse negócio de Foro de São Paulo aí, isso não existe não, isso é coisa de sua invenção, de sua cabeça, não, Bartô? Não existe, é assim que funciona e tal, nós temos documento aqui que mostra o tipo de coisa que eles conversam lá dentro, que eles querem a pátria grande, unificar todo o Cone Sul, né? Querem passar por cima. Pessoal, não, isso é absurdo, absurdo, absurdo. O que eles fazem com nossas crianças, lá em 2013, 2014, 2015, a gente falava, todo mundo falava assim, não, isso é tão absurdo, Bartô, que eu nem acredito em você. E hoje, está escancarado
Está na cara que todo mundo já está cansado de saber que é Folha de São Paulo, que eles defendem a Pátria Grande mesmo. Aqui, ó, tem coral falando, nós vamos atrás das suas crianças, nós vamos converter as suas crianças. Está claro, está escancarado. Lá atrás, a ideia é um absurdo, eu nem acredito nisso, de tão absurdo que é. Hoje está estampado na cara. E qual que é o retorno? Nada, silêncio. As pessoas não lutam. Recebi no colégio do meu filho, há 1 mês, 2 meses atrás, precisamos falar urgente de racismo estrutural. Primeira pergunta assim, urgente por quê? Tem caso de racismo na escola do meu filho? Não é isso não, é porque o racismo está estrutural, né? Estrutural aonde? Desde cedo eu aprendi que tem que respeitar as pessoas, dependendo do que seja, cor, orientação, credo, o que for. Desde cedo eu faço isso. Desde cedo eu vejo isso ao meu redor. Hoje então, com todos esses movimentos ativistas para a esquerda, vai falar mal de algum negro, vai falar mal de alguma orientação sexual para você ver como é que você é linchado. Hoje você não pode nem falar que menino é menino, menina é menina, senão vem lá Ministério Público atrás de pastor, que tem toda uma igreja, uma estrutura por trás dele. Então, peraí, que sociedade que é essa? O machismo e tal, não sei o quê. Tenta aí levantar a mão para uma mulher, bate uma mulher na frente dos outros para você ver o que acontece. Fazer reunião com mulher, tem que fazer reunião com mulher com porta aberta, só para não dar problema nenhum, para depois não falar que foi, que não foi. Olha como é que nossa sociedade está até no limite, né? Outro dia um senhor morreu aí, porque foi acusado de estupro. Ele morreu, mataram ele. E quem acusou era uma bandida lá, que inclusive tomara que seja presa por conta disso. Então, peraí, onde que está essa inversão toda de valores que eles colocam na gente, fazer a gente acreditar em uma coisa? Então, eu questionando, que história que é essa? Não, porque aí vem uma mãe, estou vendo que meu filho está ficando muito amigo do seu filho, eu fico triste ver que nossas famílias têm visão tão desigual. Eu falei, então você está falando isso? Eu não te conheço para você falar que você tem visão diferente da minha. Se você está falando que é porque eu estou questionando a questão de racismo estrutural, toma aqui. Aí mandei foto do meu filho brincando com o menino de rua, nadando na fonte da Praça da Liberdade com o menino de rua. O melhor amigo, um dos melhores amigos do meu filho é o filho do caseiro do meu sítio, que é tratado igual o filho nosso lá também, pretinho, cheio de foto deles abraçados, junto, brincando e tal, etc. Aí assim, por que você está falando que a minha visão de mundo é diferente da sua? Porque eu não concordo que tem uma histeria querendo colocar segregação entre a população? Então, enfim, tudo isso é o que? Pessoas que falam e pessoas que se calam. Eu sou um ativista por natureza, eu sempre me levantei, eu sempre falei, eu sempre agi quando eu vi uma injustiça, eu sempre agi quando eu vi que não tinha alguma coisa que não fazia sentido. Mas é isso que a gente precisa cada vez mais, porque infelizmente quem está mais fazendo barulho é justamente esse público pequeno que não representa uma sociedade e que está estrategicamente bem montado, bem organizado e com muito recurso, né? Teve um problema, né? Brincando aqui que sou Bartô do Ovo hoje, né? Não sei quem conhece aqui o caso, está passando a Afonso Pena, um prédio que sempre dá problema lá, atacando vários objetos. Aí todas as manifestações nossas, a gente até evita de passar ali em Belo Horizonte. Quem é ativista em Belo Horizonte sabe que prédio que é isso. Sempre filmamos para ver se pega alguém, sempre procuramos testemunhos para ver se alguém viu alguma coisa. Nunca vimos nada, né, infelizmente. Aí na manifestação do primeiro dia do dia do trabalho, né, a manifestação que visava o voto impresso, a questão da liberdade de trabalhar, e que começou com a bandeira do Eu Autorizo. Eu pessoalmente não gosto muito dessa bandeira, não apoio, porque eu sou contra centralizar poder, sou contra medidas disruptivas, acho que o poder vem do povo, é o povo que tem que fazer valer sua vontade. E ali, um senhor que eu nunca tinha visto, viu um rapaz tacando um ovo da 11ª janela. Eu fiquei olhando para a janela lá e vi a janela só com uma abertura pequenininha, de vidro, com uma cortina e um menininho atrás lá, um menino, né, eu falo menino, mas de 30 anos de idade, né?
olhando ali assim e tal, escondido, assim, pô, tá muito suspeito, chamei a polícia. A polícia foi lá, o porteiro liberou, ele não precisava ter liberdade, estava em estado de flagrante, muito claro que o condomínio estava cometendo um crime de tacar objetos contra manifestantes, estava muito claro, cheio de objetos, tacaram latinha de cerveja, vidro de perfume, fezes de animais, sacos de água com 2 litros, 3 litros d'água, cada litro d'água é 1 quilo, gente. Você taca de um 3º andar, de um 4º andar, pega na cabeça de uma senhora de uns 80 anos, acabou. Então o pessoal estava ali claramente cometendo violência, a polícia não precisava de permissão para entrar no condomínio, estava em flagrante, mas o porteiro permitiu, o encarregado permitiu e o síndico permitiu a entrada deles. Fomos até a porta desse apartamento, a polícia bateu, não estava em estado de flagrante porque a polícia não viu, quem viu foi a testemunha. A partir do momento que o suspeito se apresenta para a polícia e a testemunha fala, é esse, reconhecer é isso, aí volta o estado de flagrante, tem que ser levado para a autoridade competente, que é o delegado. Ficaram 1h30 dentro da casa do menino, o menino permitiu a entrada deles, e de repente, o que acontece? Quem que é o criminoso? Quem que está errado? A ditadura bate a minha porta. Deputado bolsonarista se utiliza do poder da polícia para prender homem que gritou fora Bolsonaro. Essas foram as manchetes. Abusou de poder. Sim. Invadiu propriedade. Isso jogado ao léu, nem aí. E todos vieram com muita raiva. Por quê? Porque estão organizados, estão estruturados. Por que ninguém falou do crime que estava ocorrendo lá durante 30 mil pessoas vendo o tanto de coisa sendo arremessado? Por que eles foram confiar na palavra de um suspeito de um crime, ao invés de quem tem legitimidade como político, todo mundo está de olho em mim o tempo inteiro. Eu tive confiança de muitas pessoas para estar aqui onde eu estou hoje. Por que ninguém confiou na autoridade da polícia, que tem fé pública, inclusive? Mas todo mundo confiou na palavra de um suspeito de um crime, que graças a Deus o negócio está cada vez mais resolvido, a justiça está cada vez mais clara com relação a isso, abriu um inquérito na polícia, a polícia deu por arquivamento, onde que ele nem quis falar, foi procurado, eles não quiseram falar, o porteiro falou, o síndico falou, todo mundo falou, eles não quiseram falar. Está correndo também, no Ministério Público tem uma acusação contra mim, na Assembleia tem um processo de ética contra mim, com base em quê? Apenas notícias de jornais. Não colocaram boletim de ocorrência, não chamaram a polícia, não chamaram nada. Então está cada vez ficando mais clara a situação, graças a Deus. Mas enfim, por que fizeram isso? O garoto tem advogado. Chegando na delegacia, Nimário Miranda, que já foi deputado federal, deputado estadual, ministro da Dilma, estava lá. Deu 5 minutos, cheio de jornal, de TV lá, para poder olhar e tudo mais. Não quiseram nem saber direito minha versão, não colocaram nem direito minha versão lá. Por quê? Porque ficamos calados muito tempo. E aí, diante disso, tem até uma reclamação para fazer, porque ali eram 30 mil pessoas na rua, onde que viram claramente toda a agressão que eles sofreram. E quando a gente estava lá com a polícia, eu fiquei 2 horas por conta disso, né? Meia hora para conseguir ver os negócios tudo, o policial entrou, ficou 1h30 lá em cima, a gente ficou lá embaixo esperando, e gente já subindo, voltando à manifestação, foi assim, olha, a gente está precisando de testemunho, pessoal, todo mundo passando, todo mundo xingando o prédio, um falando, pegou em mim, o outro eu vi, que não sei o que, viu? Pô, precisamos de mais testemunho, vamos lá, pô, mas agora eu tenho almoço, tá difícil para mim agora, não dá, complicado. E o que aconteceu? Os dias subsequentes, 30, 40, 50 reportagens por dia, falando, deputado bolsonarista invadiu e fez abuso de poder, contra quem gritou fora Bolsonaro. Cadê essas 30 mil pessoas que viram a agressão claramente, para poder vir? Bartô, vem cá, deixa eu te ajudar. Só uma pessoa mandou mensagem para mim, olha, eu vi tudo, estou aqui para ajudar. Então, se a gente não tomar posicionamento, se a gente não se levantar para defender os nossos, nem os nossos não, defender o que é correto.
eles vão estar lá defendendo o errado, eles vão estar lá fazendo barulho, eles vão estar lá martirizando e cansando a pessoa aqui do lado de cá. Graças a Deus sou resiliente, graças a Deus sou casca dura, graças a Deus eu passo por isso, causa, né? Minha noiva está aqui, graças a Deus me dá muita força também, nessas horas que é complicado. Mas graças a Deus eu consegui passar por isso. Graças a Deus sou preparado para saber o que fazer, falar na hora certa também, para não errar a mão, não perder. Graças a Deus eu não coloquei um mindinho errado. Se eu tivesse feito um mindinho errado, eu estava preso hoje. Mas a gente precisa de vocês. A sociedade precisa de vocês levantando. Nós precisamos de pessoas mais ativistas, lutando por isso daqui, ó. Então, gente, quando a Aline me chamou para fazer essa palestra, falou que queria que eu falasse sobre ativismo, o que eu quero falar para vocês é isso, que o ativismo acontece todos os dias, a todo momento. Quanto mais ponderado, quanto mais fundamentado, quanto mais estruturado nossas posições, nossas colocações, mais legitimidade a gente vai ter. A população se divide em poucos que falam para cá, poucos que falam para lá, e o espiral silencioso, que ele vai girando assim, ó, esse tem razão agora, não, esse daqui tem razão, não fala nada, mas está lendo tudo, ó, esse tem razão, esse tá... Então é um espiral silencioso que vai girando aqui, ó, não fala nada, mas está analisando. E a gente precisa estar assim, sempre ciente, que a gente tem que agir, tem que se posicionar, porque se a gente se calar, o espiral silencioso vai tendendo para lá, ó, porque eles falam muito, eles criam muito barulho. Bem como também a gente precisa entender que é importante fazermos papel sim, de ir atrás de políticos, de buscar a polícia para as coisas que acontecem erradas. Eu, se eu não tivesse virado deputado, já estava com um projeto no meio do ativismo, que é fazer ativismo judicial. Porque quando alguém levanta a bandeira do Brasil, vem alguém lá e puxa aquela bandeira e arranca, isso chama-se roubo de propriedade. Isso é um crime. Quando alguém vem e cospe na cara do outro, quando alguém está com ovo no outro, isso é crime. Ah, eu não respeito a sua... Você tem sua opinião, eu acho que está errado, eu vou tacar um ovo no você. Respeito seletivo, né? Porque hoje a gente está vivendo um respeito seletivo. Sim. Mas por quê? Porque muitos se calaram, deixaram poucos fazerem muito a sua agenda. Então, pessoal, minha palestra aqui foi mais sobre isso, sobre qual que é a importância de cada um aqui na sociedade. Cada um faz diferença e vocês vão se assustar com o tamanho da diferença que vocês fazem. Eu, aos poucos, fui fazendo cada vez mais, aos poucos eu fui assim, pô, não dou conta de fazer isso não, de repente dei conta. Primeira vez que eu parei uma rua, eu fiquei tão impressionado com aquilo, foi tão chocante para mim. E cheguei ao ponto que, já eleito, mas ainda não ter assumido, eu fui na Assembleia acompanhar as votações, vi uma votação absurda, onde já tinha passado no primeiro turno, e eu sozinho, sem o apoio do partido, o partido ainda como é que chama? Me sabotou, quando eu fui chamar o pessoal do partido para poder pressionar, consegui derrubar uma lei, que eu apelidei de fundo sem fundo, do Pimentel. Pimentel, que era o governador, ele ia até a Assembleia, negociava com os deputados que lá estavam, muitos deles não estavam nem aí mais, porque 31 deles já não foram reeleitos, né? Então eles podiam votar e fazer do jeito que quisessem. E mesmo um governador não conseguiu bater de frente com um rapaz sozinho, sem o auxílio do partido, mas que veio com muita vontade, com muito fundamento. Fui atrás de gente lá na Câmara Federal que fez todo o processo da falta de responsabilidade fiscal que a Dilma fez, para entender perfeitamente como é que funcionava aquilo, para poder explicar perfeitamente para todo mundo, e batendo e indo atrás dos outros, buscando aqui um prefeito aqui, buscando outro ali, buscando a associação de prefeito, indo no plenário, batendo boca com o deputado lá embaixo, Rogério Correia do PT, ele falou assim, pô, não tem jeito de eu fazer nada aqui não, uma pessoa dessa aqui no plenário. Peguei e mandei um beijinho para ele, todo mundo riu, acabamos com o cara ali na hora, pode um beijinho ali, ó, de bobeira. Ele já perdeu toda... Bravo! Perdeu toda... Então é o seguinte, precisamos de patriotas. E quem aqui é patriota? Uhul! Então precisamos de vocês. Obrigado, gente.